Minha amiga, meu amigo, e aí? Já está perto de se aposentar? Está no meio do caminho? Está começando ainda a sua caminhada? Mas você já pensou em como vai ser esse momento, quando chegar o momento da sua aposentadoria? Ela vai ser suficiente para cobrir os seus gastos? Você vai ter que complementar ela de alguma forma? Quer saber um pouco mais? Então fica aqui que o vídeo de hoje é sobre isso. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Moneyhood. Eu sou o Eduardo Souza e hoje nós vamos falar sobre planejamento para a aposentadoria. Para que você construa uma aposentadoria que vá além apenas de cobrir os seus gastos e sobreviver, que você tenha ali uma folga, inclusive para você fazer as coisas que você gosta. A maioria das pessoas trabalha bastante durante toda a vida, contribui, quando chega no momento da aposentadoria se depara com um valor que é menor geralmente do que elas ganham, salvo algumas exceções, e vê que ela muda drasticamente o estilo de vida dela. Não só ela tem que adaptar o orçamento dela ali para muitas coisas, porque ele acaba ficando mais enxuto, quando é justamente nesse momento de vida onde outros tipos de gasto, por exemplo, com saúde, acabam surgindo. Então essa equação acaba não fechando a conta e o que era para ser um momento mais tranquilo da nossa vida, né, a gente aproveitar ali, né, os anos que nós contribuímos, todo o trabalho que nós nos empenhamos em fazer, mas na verdade se torna um período da vida que dá muita dor de cabeça para muita gente. E o primeiro passo para que você planeje a sua aposentadoria, obviamente, é você fazer o seu orçamento. O orçamento, na verdade, ele é o primeiro passo para qualquer tipo de planejamento financeiro. Seja ele aposentadoria, planejamento de investimentos, para você comprar uma casa, para você fazer qualquer coisa, você tem que fazer o seu orçamento, você tem que entender bem aquilo que entra, aquilo que sai, como é o seu comportamento, onde geralmente você gasta mais, onde você é mais descontrolado, se você tem controle. É a partir do seu orçamento que você vai conseguir construir planejamento para tudo, e com a aposentadoria não é diferente. Mas o que é diferente quando você vai pensar no orçamento para a aposentadoria é que você não pense apenas aquilo que sobra no seu orçamento para de repente você investir para lá na frente ser um complemento de renda na sua aposentadoria. Esse primeiro passo também, além de você analisar o seu orçamento como ele é hoje, você tem que fazer meio que um exercício de futurologia para que você entenda ou procure imaginar como vai ser o seu dia a dia, a sua rotina quando você estiver aposentado. Porque não adianta nada você olhar hoje o seu orçamento e esse orçamento daqui a 20, 15 anos não vai fazer o menor sentido. Por exemplo, pessoas que têm filhos, muito provavelmente, quando se aposentarem, os filhos já vão estar trabalhando, de repente já saíram de casas, então muitos gastos hoje com as crianças, digamos assim, com os filhos adolescentes, jovens, de escola, de saúde, de roupa, de passeios, esses gastos não vão existir mais, então você vai ter aí uma folga no seu orçamento com relação a isso. Por outro lado, vão ter coisas que hoje talvez você não se preocupe, que você vai ter que começar a se preocupar. Por exemplo, pessoas que trabalham em empresa e têm plano de saúde e querem continuar a ter plano de saúde quando se aposentar, vai ter que colocar esse gasto na equação. Então você precisa fazer esse exercício mais ou menos de futurologia para imaginar como vai estar o seu momento no ponto em que você, né, com a idade que você gostaria de se aposentar. Então ali você vai tentar imaginar como seria a sua rotina e quais seriam os gastos que estariam incluídos ali. Inclusive atividades extras que talvez você não faça hoje, ou por falta de dinheiro, ou por falta de tempo, mas que você espera poder usufruir, poder fazer quando você se aposentar, seja uma academia, participar de um clube, alguma atividade extra para você se manter, enfim, com a mente ativa, se movimentando. Tudo isso tem que estar dentro desse seu orçamento futuro, que ainda fictício, você pode ter uma base bem boa de como ele vai ser, ainda que possa sofrer algum tipo de alteração no longo do caminho, mas isso já te dá uma base boa para que você defina o quanto que você vai precisar para que você cumpra com esse orçamento, ou seja, para você cobrir esse orçamento, ter todos esses gastos, quanto que você vai precisar para que você consiga fazer tudo aquilo que você planeja para sua aposentadoria. Uma vez que você definiu quanto que você vai precisar por mês, aí você precisa definir qual seria a idade adequada, ou a idade que você imagina que você já gostaria de tirar o pé do acelerador, com quantos anos você gostaria de se aposentar. Aqui pode variar de pessoa para pessoa.
mas geralmente as pessoas consideram ali de 60 para cima, né? 60, 65, 70 anos. Com essas duas informações do salário, do quanto você vai precisar receber por mês, mais a idade que você pretende se aposentar, aí sim você já tem a base para você construir o seu planejamento para que você atinja esses objetivos. O terceiro passo seria você projetar o quanto seria a sua aposentadoria, digamos, regular, a sua aposentadoria pelo INSS. Verificar se o prazo ou o tempo que você atingiria os critérios para você receber essa aposentadoria casam com a idade que você pretende se aposentar e verificar mais ou menos quanto seria essa aposentadoria. Se você é um contribuinte do INSS, do setor privado, muito provavelmente você não tem direito a nenhum tipo de aposentadoria especial, que geralmente o funcionalismo público ele prevê. Né, e aí possibilita com que você tenha aposentadorias muitas vezes iguais ao seu salário ou com algum tipo de benefício. E aí, para esses trabalhadores que não têm direito a essas aposentadorias especiais, esse montante da aposentadoria ele vai variar entre 1.320, que seria o mínimo, e o máximo ali que gira em torno de R$ 7.500, que seria o teto da aposentadoria, sem considerar as aposentadorias especiais, como eu comentei. Sabendo ou imaginando mais ou menos em qual range aí entre esses 1.300 e 7.500, mais ou menos onde vai estar a sua aposentadoria, você já consegue saber se você vai precisar complementar essa aposentadoria ou não. Por exemplo, se você calculou que você vai precisar para sua aposentadoria, para todos os gastos e todas as coisas que você gostaria de fazer, R$ 8.000 ao mês. E você entende que a sua aposentadoria provavelmente vai estar em 4.000, então você sabe que você vai ter que buscar formas de investimento que vão garantir para você ao menos R$ 4.000 extra para complementar a sua aposentadoria e fazer com que o montante total seja os 8.000 que você precisa, como um mínimo. Agora você já sabe o quanto você precisa, tem uma ideia mais ou menos de quanto vai ser a sua aposentadoria dentro do regime normal, quanto que você precisa complementar e a idade que você pretende se aposentar. Agora sim está na hora de nos voltarmos aos veículos de investimento, no que investir e de que forma investir. Nem só de renda fixa e previdência vivem investimentos que são voltados para a aposentadoria, muito pelo contrário. Ter uma carteira balanceada de ações com foco em dividendos ou fundos imobiliários pode ser uma forma muito interessante de você diversificar os seus investimentos e fazer com que eles sejam um complemento de renda necessário para a sua aposentadoria. Agora é preciso ter cuidado ao falar de investimento em renda variável por dois motivos. Primeiro, você precisa ter a sua reserva de emergência. Caso você queira saber como fazer e o que é, eu vou deixar o vídeo no card aqui. Você precisa ter uma reserva de emergência antes de você considerar investimentos em renda variável, para que você não tome nenhum susto e não tenha que resgatar o dinheiro de repente no momento inoportuno, onde as ações estejam em baixa e você acabe assumindo prejuízo. O segundo ponto é você entender qual é o seu perfil de tolerância a risco e de capacidade de risco, justamente para que o medo e a ansiedade não tomem conta de vocês em momentos que de repente é apenas uma flutuação do mercado, é uma volatilidade, né, que esse sobe e desce normal e faz com que você tome decisões precipitadas, fazendo com que você perda dinheiro. Mas, dito isso, é importante que você busque uma forma de diversificar os seus investimentos. Quem está acostumado em fazer investimentos em renda fixa sabe que existem momentos de alta de juros como os que a gente está vivendo agora, onde você vai encontrar títulos de renda fixa que remuneram bem, mas também existem ciclos de baixa, como há 2 anos atrás, onde os títulos estavam pagando muito pouco, coisa de 2%. E isso vai ser importante para que você diversifique e saia um pouco da indexação à Selic e ao IPCA, que é a inflação, que são os dois principais indicadores que a maioria dos títulos de renda fixa acabam seguindo. Você vai criar outras fontes de receita que são independentes desses indicadores. A partir desse momento do vídeo já não dá para seguir ele como se fosse uma receita de bolo, porque a partir daqui vai depender da sua capacidade de investir, se você já detém algum tipo de capital para você fazer investimento, para que a gente possa analisar o que pode ser feito em termos de investimento. Uma pessoa que já dispõe de algum capital e tem uma grande capacidade de juntar mais dinheiro, por exemplo, muito provavelmente vai conseguir
fazer uma carteira mais diversificada e assumir mais riscos do que uma pessoa, por exemplo, que não tem muito capital para começar e também não consegue juntar muito dinheiro. Essa pessoa não vai poder assumir tantos riscos quanto uma pessoa que tem uma capacidade maior. Então, entende? Não dá para falar para você, não, investe nisso daqui, que esse é o investimento que todos devem fazer. Na verdade, isso vai variar de pessoa para pessoa. Agora vamos pensar na massa, né? Na maioria das pessoas, que de repente não vai dispor de muito capital para investir agora e ainda que consiga juntar, de repente não consegue juntar muito dinheiro. Um bom instrumento para que você faça o planejamento dessa renda complementar para a sua aposentadoria é o Tesouro Direto Renda Mais. Eu já falei sobre ele, se você quiser saber mais sobre o Tesouro Direto, eu vou deixar aqui 2 vídeos no card para que você dê uma olhadinha, mas basicamente o Renda Mais ele é um título de governo que foi criado como forma de complementar a aposentadoria por um período de 20 anos. Então você vai definir quando você pretende se aposentar e aí você vai comprar o título que seja mais próximo dessa data e ao final do vencimento desse título, ele vai te remunerar durante os próximos 20 anos. Então vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, entrando aqui no site do Tesouro Direto, você consegue, por exemplo, ver aqui todos os títulos que estão disponíveis. Aqui, um pouquinho mais na parte de baixo, você vai ver os títulos Tesouro Renda Mais. Eu tô com 38 anos, eu vou fazer 65 anos no ano de 2050, se Deus quiser, né? Vamos chegar lá sem nenhum problema. Então, vamos supor que eu queira planejar um complemento de renda para minha aposentadoria para o ano de 2050. Eu venho aqui em ver detalhes, simular, eu vou colocar simular investimento e vamos supor que eu entre naquele perfil que nós comentamos, eu preciso de R$8.000 para manter as minhas despesas quando eu me aposentar. Eu verifiquei que eu devo me aposentar com algo em torno de R$4.000, então eu preciso de um complemento de R$4.000 na minha renda. Eu coloco aqui os R$4.000 e vamos supor que hoje eu tenha, 25 mil. Eu juntei R$25.000 que eu teria para o planejamento da minha aposentadoria e eu quero R$4.000 por mês nesse título de 2050. Eu clico aqui em simular e ele já vai aparecer aqui para mim o resultado aqui embaixo. Ele vai falar para mim que eu vou conseguir comprar 46,37 cotas com os 25 mil e para que eu garanta R$4.000 por mês durante 20 anos quando eu me aposentar, ou seja, dos meus 65 anos até os meus 85 anos, eu precisaria contribuir, além dos R$25.000, comprar aproximadamente aí R$320 por mês de títulos adicionais todo mês até essa data da minha aposentadoria. Então, por exemplo, se você vê que dentro do seu orçamento cabe, por exemplo, você fazer a compra desse título, pronto, você já poderia só utilizar esse veículo aqui para que você faça isso. Agora, obviamente que esse não é o único caminho e nem estou dizendo que esse é o melhor caminho. Isso obviamente vai depender da sua capacidade de juntar dinheiro, quanto que você dispõe, qual que é o seu planejamento, qual é o tipo de renda que você quer, quando você quer se aposentar, se a sua aposentadoria digamos, tradicional, ela vai casar com o momento que você gostaria de estar aposentado. De repente, eu coloquei aqui que eu quero me aposentar com 65, mas pelo INSS, por exemplo, eu só me aposento com 69. Então, vão haver ali 4 anos que vai ter essa defasagem do valor da aposentadoria. Então, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Mas isso daqui é um exemplo de como você poderia fazer o planejamento da sua aposentadoria, por exemplo, utilizando um veículo de investimento que é bastante tradicional e bastante seguro. Um próximo ponto para se ter atenção é monitorar o seu plano. Eu sei que podem ter pessoas que estão planejando a aposentadoria para daqui 5, 10 anos, mas a grande maioria das pessoas que começa a fazer um planejamento, ou que está pensando em aposentadoria, já começa bem antes, ali de 15 anos para mais. Então, muita coisa pode acontecer durante todo esse período de 15, 20, 30 anos.
Então monitore sempre o seu plano, verifique se há mudanças ou no seu estilo de vida, ou nos seus gastos, ou na sua situação, no seu momento de vida, algo que possa impactar para menos ou para mais, ou antecipar ou adiar o momento da sua aposentadoria para que você vá fazendo os ajustes necessários. Além disso, monitore os investimentos que você fez. Se você buscar diversificar os seus investimentos, saindo um pouco desses investimentos de renda fixa mais tradicionais e assumindo um pouco mais de risco, é importante que você acompanhe esses investimentos para verificar se eles estão entregando aquilo que você planejou. Caso isso venha acontecer, você tem que readequar as suas alocações e refazer um plano que te coloque de volta no trilho rumo àquilo que você tinha planejado. E um último toque, como não poderia deixar de ser, se for possível, se estiver dentro das suas possibilidades, procure um profissional que possa te ajudar com isso. Aqui na Moneyhood nós damos todo o suporte para você para que a gente crie uma carteira de investimento pensando nos seus objetivos de aposentadoria. Como eu já disse nesse vídeo, todo mundo é diferente, então todo mundo tem uma particularidade quando vai criar o seu plano de investimento. Como sua mãe já dizia, você não é todo mundo, então não adianta ficar seguindo receitinha de bolo. Você tem que se debruçar em cima da sua realidade e dos seus objetivos para que você possa criar um plano que seja condizente com as suas necessidades. E aqui na Moneyhood a gente ajuda você a fazer isso. Além de te colocar nos trilhos para que você alcance seus objetivos, a gente também te ajuda a ter mais segurança para que você não fure seu planejamento. E isso vai dar chances enormes de que você consiga cumprir com seus objetivos. É isso, pessoal. Gostou do vídeo de hoje? Eu tenho certeza que sim, assim como eu tenho certeza que você vai dar like nesse vídeo, que você vai se inscrever nesse vídeo, que você vai compartilhar para a família inteira, para toda a sua turma do futebol, a turma do jiu-jitsu, do balé, da natação, do beach tennis, está na moda. Compartilha com o pessoal lá também, eles vão gostar. Vamos todos criar um mundo onde os aposentados não sofram mais de tantas mazelas e você consiga ter uma aposentadoria tranquila, digna para você. Combinado? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau.